Carta aos Coríntios com Emmanuel. Estudo das cartas de Paulo de Tarso à comunidade cristã de Corinto sob as luzes da doutrina espírita. Benevolência no lar. Cristo entrou em nossos lares, ensinando-nos sobre o amor. Convidou-nos a servir. Todo lugar é santo. No lar também Deus está. Paulo chama a todos, sede benevolentes. Esposo, esposa, lembrem do Cristo. Deus não precisa mais de nossas oferendas. Ele quer o nosso testemunho. A começar em nosso ambiente mais íntimo e mais restrito, nosso lar. Vivamos o amor. O mundo inicia sua transformação moral em cada lar que o Cristo entrar. Texto para análise. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da fornicação, cada um tenha a sua própria mulher, e cada uma tenha o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido, e também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Digo, porém, isto como que por permissão, e não por mandamento. Porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Neste capítulo 7, Paulo responde a questões que a comunidade de Corinto enfrentava e sobre as quais lhe haviam escrito. Vejam que ele inicia dizendo: ora, quanto às coisas que me escrevestes. Não temos a carta das perguntas, temos apenas a carta das respostas, e isso, de alguma forma, limita um pouco a nossa percepção da situação. Não obstante, as lições são profundas e oportunas. Numa leitura superficial, poderia-se pensar que Paulo está ditando regras à comunidade, mas se atentarmos para o texto como um todo, veremos um profundo respeito de Paulo pelas leis naturais que regem nosso planeta e pela escolha de cada um de nós perante a vida. O livro Paulo e Estevão é a chave essencial para compreendermos o pensamento de Paulo com maior profundidade. Iniciemos assim o estudo com os versículos do capítulo 7. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher, e cada um tem o seu próprio marido. Sabemos, em decorrência do livro Paulo e Estevão, que Paulo intencionava casar-se com Abigail e com ela constituir família. Manteve-se casto até conhecê-la, guardando-se para a mulher que elegeria como sua companheira para a vida. Infelizmente, sua dureza e seu orgulho levaram Abigail a um desencarne triste e sofrido, e o casal não pôde reunir-se em vida. Recordemos as palavras de Abigail. Não chores, Saulo, murmurou dificilmente. A morte não é o fim de tudo. Quero-te comigo em toda a vida, replicou o rapaz, desfeito em lágrimas. Contudo, é preciso morrer para vivermos verdadeiramente, acrescentava a agonizante, cortando as palavras com a respiração opressa.
Jesus nos ensinou que a semente caindo na terra fica só, mas se morrer, dá muitos frutos. Não te rebeles contra os desígnios supremos que me arrebatam do teu convívio material. Se nos uníssemos pelo matrimônio, talvez tivéssemos muitas alegrias, teríamos um lar com os nossos filhos, mas destruindo nossas esperanças de uma felicidade passageira na terra, Deus nos multiplica os sonhos generosos. Enquanto esperarmos a união indissolúvel, auxiliar-te-ei de onde estiver e te consagrarás ao Eterno em esforços sublimes e redentores. Estas considerações iniciais nos permitem olhar o texto dirigido ao povo de Corinto para concluir que, diante do que estavam relatando para Paulo, diante daquelas situações específicas e que desconhecemos, seria melhor que o homem não tocasse a mulher, ou seja, seria melhor o celibato. Vemos assim que Paulo não está criando uma regra, mas manifestando-se diante de circunstâncias que beiram a imoralidade, como iremos perceber no decorrer do texto. Sabemos, porém, que interpretações dúbias têm sido realizadas desta fala de Paulo para justificar uma vida solitária, não obstante dedicada a uma causa nobre. O que primeiramente queremos dizer é que não há em Paulo uma contrariedade ao casamento. Ele mesmo queria casar-se. Há, porém, quem pense de forma diversa, e neste ponto, como em muitos outros, o livro Paulo Estevão nos dá uma vantagem para bem compreender. O texto prossegue dizendo que, por causa da fornicação, cada um deveria ter seu respectivo cônjuge. Sobre o uso da palavra fornicação, vejamos o comentário de Champlin. No original grego, impureza, e novamente o vocábulo grego porneia, a palavra constantemente usada no capítulo 5 desta epístola e em diante, a qual expressa imoralidade de toda sorte. Tal vocábulo não pode ser limitado ao sentido de fornicação, que significa contatos sexuais ilícitos entre pessoas solteiras, conforme alguns estudiosos têm tentado restringi-lo. Não se trata apenas de sexo, mas de situações a que são expostas pessoas e que, em geral, o casamento limita como um freio a tendências que levam à imoralidade, como bebidas em excesso, relacionamentos superficiais, etc. Assim, o que temos até aqui é que, diante dos fatos narrados, Paulo fala que em certos casos seria melhor o celibato, mas que, em geral, o casamento é válido. Tanto um como o outro são aceitos e possíveis. Os coríntios, ou ao menos alguns deles, tinham sugerido que, se o homem queria ser cristão no sentido mais completo da palavra, devia rechaçar todo o físico e negar-se a contrair casamento. Estamos lendo um comentário de William Barclay sobre este texto. A resposta de Paulo foi muito prática. Com efeito, disse: lembrem o lugar em que estão vivendo. Lembre que vivem em Corinto, onde não se pode andar pelas ruas sem ser tentado. Lembrem que contam com uma constituição física e instintos sãos que a natureza lhes outorgou. Farão muito melhor em casar-se que em cair no pecado. Esta pareceria uma pobre consideração do casamento. Era como se Paulo aconselhasse o casamento para evitar um destino pior. Em realidade, está enfrentando os atos de maneira severa e honesta. Está estabelecendo uma lei que é universalmente certa. Ninguém teria que tentar levar uma vida para a qual a natureza não o preparou. Ninguém teria que empreender um caminho no qual se rodeou deliberadamente de tentações. Paulo sabia muito bem que nem todos os homens estavam feitos da mesma maneira. Disse: examinem-se a si mesmos e escolham um modo de vida em que considerem
que poderão viver melhor como cristãos, e não tentem obter um nível antinatural impossível e até equivocado, sendo tais como são. Esta questão é importante, pois o que Paulo está ensinando aos coríntios é uma lei natural que rege o nosso planeta e que a todos atinge. Para melhor explicar esta questão, servimos-nos de um trecho do livro Renúncia, em que Alcione, prestes a reencarnar na Terra, em conversa franca com Antênio, é advertida das dificuldades que enfrentaria. Já ponderaste nos obstáculos imensos? Lembra que o próprio Jesus, penetrando na região da terrena, foi compelido a se aniquilar em sacrifícios pungentes. Recorda que as leis planetárias não afetam somente os espíritos em aprendizado ou reparação, mas também os missionários da mais elevada estirpe. Experimentarás, igualmente, o ouvido transitório, e embora não tanto agravados em virtude das tuas conquistas, sentirás o mesmo desejo de compreensão e a mesma sede de afeto que palpitam nos outros mortais. Para esclarecimento desses problemas, minha querida, o Mestre deixou à comunidade dos discípulos profundos ensinamentos no Evangelho. O mundo, representado por maus sacerdotes e falsos doutores, buscou tentar o próprio Jesus. Já meditaste na tua aproximação de Pólux investida num corpo de carne? Sabemos que Pólux parte com deveres de suma importância em função de coletividade, e tu te sentes preparada para neutralizar a poderosa lei da atração das almas? Não digo no sentido de preocupações subalternas, mas ponderando a grandeza dos teus sentimentos afetivos em relação à grandeza mais sublime das obrigações assumidas para com Deus. Terás ânimo para lhe ouvir no mundo os rogos amorosos, mantendo-o no seu posto, incólume e sobranceiro à solidão de si mesmo. Sem dúvida, a lei terrestre te encherá de desejos e te induzirá a considerar a possibilidade de proporcionar-lhe filhos afetuosos em obediência aos seus princípios naturais. Vemos assim a questão prática do que Paulo estava dizendo ao povo de Corinto. A constituição de uma família é uma lei natural da terra, porém existem situações em que a pessoa vem para viver o celibato e dedicar-se com mais afinco à coletividade. No Livro dos Espíritos encontramos também valiosas considerações sobre a questão casamento e celibato. Questão 695. Será contrária à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? É um progresso na marcha da humanidade. 696. Que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Seria uma regressão à vida dos animais. A união livre e fortuita dos sexos é um estado de natureza. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, se bem que em condições diversas. A abolição do casamento seria, pois, o retorno à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo de certos animais que lhe dão o exemplo de uniões constantes. 697. Está na lei da natureza ou somente na lei humana a indissolubilidade absoluta do casamento? É uma lei humana muito contrária à da natureza, mas os homens podem modificar suas leis. Só as da natureza são imutáveis. 698. O celibato voluntário representa um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus? Não. E os que assim vivem por egoísmo
desagradam a Deus e enganam o mundo. 699. Da parte de certas pessoas, o celibato não será um sacrifício que fazem com o fim de se votarem de modo mais completo ao serviço da humanidade. Isso é muito diferente. Eu disse por egoísmo. Todo sacrifício pessoal é meritório quando feito para o bem. Quanto maior o sacrifício, tanto maior o mérito. Não é possível que Deus se contradiga, nem que ache mal o que Ele próprio fez. Nenhum mérito, portanto, pode haver na violação da sua lei. Mas se o celibato em si mesmo não é um estado meritório, outro tanto não se dá quando constitui, pela renúncia às alegrias da família, um sacrifício praticado em prol da humanidade. Todo sacrifício pessoal, com vistas ao bem, sem qualquer ideia egoísta, eleva o homem acima da sua condição material. Sigamos em frente com o texto bíblico. O marido pague à sua mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não obstante o tempo em que o texto foi escrito, em que havia em nossa sociedade uma imensa diferença social entre homens e mulheres, Paulo nos traz a ideia de reciprocidade no relacionamento, ainda que de forma rudimentar. Sejamos benevolentes uns com os outros, tenhamos paciência, calma e muito perdão. O casamento é bênção divina quando nos dispomos a experimentar este sábio conselho de Paulo. Somos benevolentes porque compreendemos que todos os dias necessitamos da benevolência do nosso companheiro. Recordemos a lição de Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo sobre a benevolência. A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhe são as formas de manifestar-se. Entretanto, nem sempre é que fiar nas aparências. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja tingida bonomia não passa de máscara para o exterior, de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores. O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas desde que nada as agaste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por detrás. A essa classe também pertencem esses homens de exterior benigno, que, tiranos domésticos, fazem que suas famílias e seus subordinados lhes sofram o peso do orgulho e do despotismo, como a quererem desforrar-se do constrangimento que fora de casa se impõe a si mesmos, não se atrevendo a usar de autoridade para com os estranhos que os chamariam à ordem. Acham que pelo menos devem fazer-se temidos daqueles que lhes não podem resistir, e envaidecem-se de poderem dizer: aqui mando e sou obedecido, sem lhes ocorrer que poderiam acrescentar: e sou detestado. Não basta que dos lábios manem leite e mel. Se o coração de modo algum lhes está associado, só há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são atingidas nunca se desmente. É o mesmo, tanto em sociedade como na intimidade. Esse, ao demais, sabe que se pelas aparências se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana. Lázaro, Paris, 1861. Eis o Evangelho do Cristo em sua expressão mais pura e importante. Vivamos em nossos lares este simples preceito da benevolência, que nos torna mais afáveis, e o mundo se tornará mais pacífico.
lares não serão desfeitos e caminharemos aprendendo a amar e a sermos amados. Caminhemos para a parte final do nosso estudo. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Digo, porém, isto como que por permissão, e não por mandamento. Porque quereria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. O sexo faz parte do casamento, do relacionamento afetivo entre duas pessoas, não apenas como uma experiência física, mas também espiritual, quando duas pessoas se aproximam de forma muito intensa e profunda. Certamente não define nem é imprescindível em um relacionamento. Não obstante, é uma lei natural do nosso planeta e deve ser vivenciada com respeito e amor. Paulo aconselha o povo de Corinto a viver de forma equilibrada, como um amigo que aconselha e diz faça isso e não terá problemas. E toma o cuidado de dizer que não o diz por mandamento, por regra, por preceito divino, mas por permissão, aconselhamento. Emmanuel nos auxilia a refletir sobre estas questões. Casar-se. Não basta casar-se, imperioso saber para quê. Dirás provavelmente que a resposta é óbvia, que as criaturas abraçam o matrimônio por amor. Amor, porém, reclama cultivo, e a felicidade na comunhão afetiva não é prato feito, e sim construção do dia a dia. As leis humanas casam as pessoas para que as pessoas se unam segundo as leis divinas. Se desposaste alguém que te constituía o mais belo dos sonhos, e se encontras nesse alguém o fracasso do ideal que acalentaste, é chegado o tempo de trabalhares mais intensivamente na edificação dos planos que ideaste de início. Ergueste o lar por amor, e tão só pelo amor conseguirás conservá-lo. Não será exigindo tiranicamente isso ou aquilo de quem te compartilha o teto e a existência que te desincumbirás dos compromissos a que te empenhaste. Unicamente doando a ti mesmo em apoio da esposa ou do esposo é que assegurarás a estabilidade da união em que investiste os melhores sentimentos. Se sabes que a tolerância e a bondade resolvem os problemas em pauta, a ti cabe o primeiro passo, a fim de patenteá-las na vivência comum, garantindo a harmonia doméstica. Inegavelmente, não se te nega o direito de adiar realizações ou dilatar o prazo destinado ao resgate de certos débitos, de vez que ninguém pode aceitar a criminalidade em nome do amor. Entretanto, nos dias difíceis do lar, recorda que o divórcio é justo, mas na condição de medida articulada em última instância. E nem te esqueças de que casar-se é tarefa para todos os dias, porquanto somente da comunhão espiritual gradativa e profunda é que surgirá a integração dos cônjuges na vida permutada, de coração para coração, na qual o casamento se lança sempre mais alto, na plenitude de amor eterno. O último versículo contém um texto intrigante. Porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, diz Paulo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e o outro de outra. Estaria Paulo, como dizem alguns estudiosos, refutando o casamento? Estaria ele dizendo que seria melhor que vivessem solteiros como ele? E que o casamento não é tão importante assim? Certa feita, conta-nos o livro Paulo Estevão, Paulo estava abatido, ainda como Saulo,
mas já cristão, solitário, sofria com as recordações do passado e culpava-se pela morte de Estevão e Abigail. Em espírito, esses dois espíritos lhe aparecem e Emmanuel nos relata dos sentimentos dele ao rever Abigail. Viu Abigail mais formosa que nunca, recordando-lhe as flores da primavera na casa humilde do caminho de Jope. Não pôde furtar-se às reflexões do homem, esquecer os sonhos desfeitos, lembrando-os acima de tudo, naquele glorioso minuto da sua vida. Pensou no lar que poderia ter construído, no carinho com que a jovem de Corinto lhe cuidaria dos filhos afetuosos, no amor insubstituível que sua dedicação lhe poderia dar. Mas compreendendo-lhe os mais íntimos pensamentos, a noiva espiritual aproximou-se, tomou-lhe a destra calejada nos labores rudes do deserto e falou comovidamente: nunca nos faltará um lar. Tê-lo-emos no coração de quantos vierem à nossa estrada. Quanto aos filhos, temos a família imensa que Jesus nos legou em sua misericórdia. Os filhos do Calvário são nossos também. Eles estão em toda parte, esperando a herança do Salvador. O moço tarcense entendeu a carinhosa advertência, arquivando-a no imo do coração. Não te entregues ao desalento, continuou Abigail, generosa e solícita. Nossos antepassados conheceram o Deus dos exércitos, que era o dono dos triunfos sangrentos, do ouro e da prata do mundo. Nós, porém, conhecemos o Pai, que é o Senhor de nosso coração. A lei nos destacava a fé, pela riqueza das dádivas materiais nos sacrifícios, mas o Evangelho nos conhece pela confiança inesgotável e pela fé ativa ao serviço do Todo-Poderoso. É preciso ser fiel a Deus, Saulo. Ainda que o mundo inteiro se voltasse contra ti, possuirias o tesouro inesgotável do coração fiel. A paz triunfante do Cristo é a da alma laboriosa, que obedece e confia. Não tornes a recalcitrar contra os aguilhões. Esvazia-te dos pensamentos do mundo. Quando hages esgotado a derradeira gota da pósca dos enganos terrenos, Jesus encherá teu espírito de claridades imortais. Conhecer esses sentimentos de Paulo nos dá outra perspectiva sobre o versículo 7. Paulo estava falando que para alguns o casamento, tal como é conhecido na terra, cerrou as portas e que diante de sua condição, sentindo-se ligado espiritualmente a alguém que partiu, ele não mais se casaria, dedicando sua vida a divulgar o Evangelho de Jesus, não obstante estar sujeito às leis naturais deste planeta. Paulo as conseguiu superar para dedicar-se a um propósito maior. O casamento assim nos é apresentado como uma união não apenas física, mas espiritual. E se não temos a oportunidade de vivê-lo, sejamos como Paulo, dediquemo-nos ao Cristo. Quantos viúvos e viúvas não encheriam seus dias de solidão se aproveitassem seus momentos de tristeza para dedicar-se àqueles que sofrem e nada têm? Quantos não seriam felizes e ditosos, aguardando pelo reencontro com o afeto de sua alma, se passassem seus dias dedicando-se à felicidade alheia, tal como Paulo fez? Quero crer, meus amigos, que Paulo jamais colocou o casamento como algo que devesse ser evitado, mas sim que, se por algum infortúnio da vida a pessoa estivesse solitária, que seguisse com o Cristo, trabalhando e servindo. Encerramos assim mais este estudo, desejando a todos boas reflexões e que levemos a benevolência para dentro dos nossos lares, experimentando em nossa família
a alegria de servir, de perdoar, de termos paciência e muito carinho por nossos companheiros. Um fraterno abraço e até o próximo estudo.